5 razões para você investir nas ações da Petrobras. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? Hoje eu vou falar sobre esse case, né? Sobre as ações, a empresa Petrobras e por que investir nela, né? E passar minha tese de investimentos. Bom, todo mundo conhece a Petro, né? Uma das maiores empresas do Brasil que atua no mundo todo, fazendo o quê, né? Produção, exploração, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados, né? Então essas são as atividades da Petro, mas antes de começar a falar sobre esses 5 pontos, né, eu vou deixar aqui embaixo um link com um relatório completo da minha tese de investimentos. Então todos os pontos, tabelas, gráficos estão aqui, é só baixar, é gratuito. E o primeiro ponto, né, da minha tese de investimentos é a independência na gestão, tá? Então isso é muito importante porque a Petro é uma empresa de controle estatal, né? Ela está listada na bolsa, só que o controle, né, quem detém o controle da empresa é o Estado brasileiro, e a gente viu na gestão, principalmente da Dilma, né, ela ser utilizada como uma ferramenta política, né? Então o endividamento explodiu, a empresa não tinha nenhum foco em gerar resultados, mas sim ser utilizado como uma arma política. E isso fica claro nesse gráfico. Ó. A gente vai mostrar aqui o EBITDA, né, o EBITDA ajustado da empresa de 2014 para cá. O EBITDA é uma métrica de geração de caixa, né? Então a gente vê o nível aí abaixo de 60 bilhões em 2014, atingindo quase 130 em 2019. Isso aqui é uma mudança na gestão, né? Então teve toda uma mudança em equipe, gestão. A política de preços foi uma das coisas mais importantes, né? Então hoje existe uma política de preços na Petrobras. E isso está em função do preço do petróleo e não de políticas públicas. Então eu acho que é uma das coisas mais importantes. E hoje o preço do petróleo, da combustível aqui no nosso mercado, é reajustado de acordo com a cotação internacional, para o bem ou para o mal, né? Quando cai, também reajusta. Mas esse é um dos pontos importantes dessa tese de investimento que proporcionou, né, a melhora da rentabilidade da empresa, que fica claro nesse gráfico aqui. O segundo ponto importante, né, dessa tese está na questão de venda de ativos não core, tá? Então, porque a empresa faz de tudo, né, de ponta a ponta, né? Então, da ponta da produção, extração, né, que é onde ela ganha dinheiro de verdade, né? A principal atividade dela, onde ela sabe fazer bem, até no limite, né, ter loja de conveniência imposto. Ou seja, o cara que opera commodities, que sabe muito bem fazer produção e extração de petróleo, não é o mesmo know-how de gerir loja de conveniência imposto de gasolina. Ou seja, são business muito diferentes. E acaba tendo uma perda de foco, né? Uma empresa, né, equipe, a gestão top tem que estar focada no principal, onde se ganha dinheiro. Então o que a empresa tem feito, né? A gente tem assistido isso nos últimos anos, né? Venda de ativos que não fazem sentido para a empresa, isso tem ajudado bastante. E aí a gente tem o nosso terceiro ponto, né? Que é uma redução do endividamento, né? Então uma contínua redução do endividamento da Petro, que é muito importante. Então vou pegar aqui, vou mostrar para vocês, né? Essa é a dívida líquida da Petro de 2015 para cá em dólares, tá? Então a gente está falando que a dívida da Petro chegou a ultrapassar os 100 bilhões de dólares, tá? Então é uma dívida extremamente alta e a gente vê isso caindo ano após ano, né? O resultado do primeiro trimestre de 2020 acabou de sair, a gente viu uma redução aí significativa na dívida. E outra métrica importante, né? Essa é a relação dívida líquida EBITDA, né? Então quanto ela tem de dívida líquida versus EBITDA, que é uma geração de caixa. Então isso é importante. A gente via essa métrica aí acima das 4,4 vezes, né, em 2015. Hoje ela está em 2,1, 2,2. Ou seja, em 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, a geração de caixa é suficiente para pagar a dívida da empresa. Então, a dívida sempre foi um problema para a Petro, né, nos anos anteriores. Agora, com essa redução, com geração de caixa, com melhora na rentabilidade, com venda de ativo que não era core, a empresa conseguiu reduzir bem esse endividamento. Então, é uma das teses, né, da minha visão aqui, né, um dos pontos da minha tese, que contribuem muito para essa empresa. Ponto número 4, né? Retomada do preço do petróleo. Então, nesse momento, né, no curto prazo, o que a gente viu?
uma queda fortíssima do preço do petróleo, né, em função do coronavírus, da queda da atividade econômica no mundo, e isso tem um impacto sim nas ações. A gente viu as ações da Petro aí chegar no patamar de R$ 12 e nesse momento uma recuperação, né? Então desde do pior momento aí uma recuperação de quase 50%, o que é positivo. Mas qual é o ponto, né? O petróleo está retomando. Bom, se a gente pegar aqui, esse é o gráfico do petróleo do tipo Brent, que é importante para a Petro, tá? É o negociado em Londres e é o preço do petróleo extraído em plataformas em águas, né? Então a gente está falando, não, o WTI é o petróleo que é extraído na região do Texas, nos Estados Unidos, está falando de petróleo extraído de terra e não extraído de submerso, né, em água. Bom, e vamos lá, né? O que aconteceu? A gente viu o petróleo despencar, né? Então, próximo dos $20 do tipo Brent, e o WTI a gente viu ser negociado num nível negativo, né? Chegou a menos $40. Foi uma questão técnica, né? Puramente técnica. Eu expliquei aqui já no canal essa questão da queda do petróleo. O petróleo não vai se manter num patamar baixo por muito tempo. Eu venho falando isso recorrentemente. E por quê? Bom, estávamos no pior momento dessa crise, ou seja, ninguém estava consumindo. 5% da frota de aviões apenas estava rodando, as pessoas não estavam rodando de carro, as empresas estavam fechadas. Nesse momento as coisas começam a retomar. Do outro lado, né, o que a gente tinha uma produção fortíssima, né, uma briga entre Arábia Saudita e Rússia, né, que acabou aumentando a oferta mundial, que agora a gente já tem um pequeno corte aí na produção global. Além disso, parar de produzir petróleo não é do dia para a noite, né? Você não é uma chavinha que você liga e desliga, porque você tem que ter uma metodologia de ficar tem que colocar pressão lá via líquidos, gases, seja o que for dentro de um poço para conseguir extrair o petróleo. Então você não pode desligar de uma hora para outra, existe um time. Agora a gente está no momento que as coisas voltam no sentido para equilibrar. Além disso, um outro ponto, né? Por muitos países, o preço de extração, né, do petróleo é pelo menos $30. Então, se ele ficasse muito tempo num patamar baixo, ele acaba quebrando várias empresas. E aí o que acontece? Reduz a oferta, a gente tem um equilíbrio entre demanda e oferta e o preço acaba subindo. Então, assim, o patamar atual, né, o que a gente viu um pouco abaixo disso, não é minimamente sustentável. A gente vai ver uma retomada, lógico que esse ano não vai voltar para o patamar de $60, mas no médio prazo, ao longo dos anos, ele tende a voltar para um patamar mais elevado. Bom, e o quinto ponto, né, um dos mais importantes dessa tese, é a atratividade do lado do valuation da Petrobras. Tá? Então aqui eu já discuti até essa sensibilidade aqui, mas a gente vai discutir no canal. O que é isso aqui, tá, pessoal? Então estou colocando esse gráfico aqui, ele mostra o EBITDA para 2021 em função do quê? Então se a gente falar do lado horizontal, né, a gente está falando do preço do barril de petróleo e na vertical da moeda. Então a gente está falando do quanto o dólar está sendo cotado aqui no nosso mercado. Por que isso é importante? Bom, porque o preço dos combustíveis e dos derivados, né, pela Petro é vendido em função da cotação internacional do petróleo e do câmbio, né, do dólar, porque o petróleo é dolarizado. Ou seja, se de uma maneira a queda do petróleo é negativa, a alta do dólar ajuda a compensar. Tá? Então, quanto mais alto o nível do dólar aqui, melhor para a Petro. Tá? Então, isso aqui é uma análise de sensibilidade de quanto a empresa gera de EBITDA para 2021 e a gente vai fazer o target, né, em função do EBITDA dessa sensibilidade. Então a gente está falando aqui que, de acordo com essa tabela, com petróleo a $35 e com o dólar na casa dos 5,55, a empresa gera 27,8 bilhões de dólares, tá, de EBITDA. Tá? A gente tá, se a gente pensar aqui, o dólar está no patamar acima, então se a gente pegar próximo a R$6, a gente está falando próximo de 29 bilhões de dólares de EBITDA. Tá? Então essa é uma análise de sensibilidade, você pode ver que se a gente aumentar o preço do petróleo, a gente vê uma geração aí bem maior do que essa central. Tá? Qual que é o ponto para precificar agora as ações da Petro? Tá? Que eu vou mostrar qual a minha sensibilidade para o target, né? Para o valor justo. É uma métrica, eu estou avaliando a Petrobras em 5,5 vezes EV/EBITDA, ou seja, né, o EV nada mais é do que o valor de mercado mais a dívida da Petro
dividido pelo EBITDA, que é a métrica de geração de caixa. Estou dizendo que o valor justo para a Petro, né, para a empresa, é uma relação de 5 vezes e meia. Então, o que a gente chega nessa relação? Essa é a tabela de sensibilidade de target das ações da Petro. Então, se a gente falar aqui que petróleo a $35 e hoje está na casa dos 32, né, e o dólar a 5,55, o preço justo das ações da Petro deveriam ser R$ 33,40. Tá? A gente está falando que ela fechou na sexta-feira, abaixo dos R$ 18. A gente tem um belo upside. No mesmo nível, né, se a gente falar com dólar a 5,55 e com petróleo a $30, o preço justo deveria ser R$ 25. Tá? E aí a gente vê essa sensibilidade. Quanto mais alto o nível do petróleo, se a gente pensar que o petróleo vai se estabilizar próximo dos $40 o barril e o dólar vai ficar entre 5,50 e R$6, a ação da Petro deveria valer entre 40 e 47 reais. Ou seja, mesmo no pior cenário, né, se a gente considerar o nível atual do petróleo e do dólar, a gente vê um belo upside para as ações da Petro. Tá? Todos esses pontos em conjunto, né, que eu tenho apontado aqui, que é a independência na gestão, né, o foco da empresa, redução do endividamento, o aumento do preço, né, que isso aqui, essa sensibilidade que mostra a atratividade da empresa. Tá? Então, esses 5 pontos são a minha tese de investimento para vocês, né? Eu estou recomendando para as pessoas investirem nas ações da Petrobras, tá? Lembrando que o relatório completo está aqui embaixo, pessoal. Bom, e como prometido, né, eu vou falar um pouquinho sobre o resultado do primeiro trimestre da Petro, né? E se vocês acompanharam pela maioria dos canais, o que aconteceu? A Petro deu um prejuízo bilionário, né? 49,7 bilhões de reais de prejuízo no primeiro trimestre. Entretanto, deu um prejuízo bilionário e ganhou dinheiro. É isso mesmo, né? As pessoas às vezes acabam não entendendo, mas se a gente olhar para o EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa, né? O EBITDA dela foi de 37,5 bilhões de reais, um crescimento de 36% em relação ao ano passado, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu, né? Como uma empresa dá prejuízo e ganha dinheiro, né? É um negócio um pouco abstrato para a maioria das pessoas. O que aconteceu? Ela fez um impairment. E o que é isso? Né? É uma reavaliação dos ativos dela. Ou seja, qual que é o ativo da Petro? Ela tem os poços de petróleo, né? E ela considera um nível de petróleo mais elevado do que estava sendo o atual. Tá? Então aqui a gente vê aqui, ó, o que ela espera para o longo prazo, né? O que ela esperava para o longo prazo, ela estava falando de uma visão de $65 por barril de petróleo. O que ela fez? Ela fez uma reavaliação e reavaliou para o longo prazo, né, o preço do petróleo no nível de $50 o barril. Tá? Então, o que acontece? Ela pegou todo o valor dela que ela tem de ativo, né, todos os barris de petróleo que ela vai extrair no futuro, né, e fez um ajuste de quanto valem esses ativos dela. E isso resultou, né, em 13,2 bilhões de dólares de prejuízo, ou seja, de uma despesa. Mas essa despesa não é caixa. Vocês entendem que esses 13,2 bi aqui, que foram passaram no resultado como 65 milhões de reais de despesa, 65 bilhões de reais de despesa, não existiram. Assim, é um ajuste, é uma despesa não caixa. Tá? Então isso acaba passando pelo balanço, acaba gerando um prejuízo sem precedentes, né, gigantesco. Mas isso não foi de fato um custo para a empresa, mesmo porque, né, a cotação do preço do petróleo pode voltar. É nada mais do que uma regra contábil que a Petro tem que fazer, né? E o lucro é uma medida contábil também. Então, assim, ela mostrou um prejuízo de quase 50 bi, mas ela ganhou dinheiro, tá? Então vamos olhar aqui, eu vou olhar até mostrar o gráfico da geração de caixa. Então, vou mostrar aqui o quanto ela gerou de EBITDA, né? E chegando até no fluxo de caixa livre aqui, com todos os investimentos e desinvestimentos, a geração de caixa foi de 6,2 bilhões de dólares, tá, pessoal? Então, assim, ela ganhou dinheiro. E se a gente olha, né, para o nível de endividamento da empresa, ela reduziu, né? Porque ela reduziu no nível de 78 bi de dólares do trimestre passado para 73 nesse momento. Ou seja, ela aumentou a quantidade de dinheiro, ela gerou de fato dinheiro
para a empresa. Então, tomem muito cuidado quando forem olhar puramente para o lucro, que o lucro muitas vezes esconde algumas regras contábeis que não demonstram o quanto de fato a empresa está ganhando de dinheiro, que é esse caso. O que a gente viu com a Petro, né? A abertura, né? Ela negociou grande parte do dia em forte alta, depois ela foi impactada por uma notícia política da saída do ministro da Saúde, que acabou impactando negativamente o mercado como um todo, mas a reação foi super positiva de um resultado onde a empresa gerou teve na última linha, né, de lucro líquido 50 bilhões de reais de prejuízo e gerou muito dinheiro, tá? Lembrando, o relatório está aqui embaixo e além disso, eu estou colocando o link do meu novo canal do Telegram, né? Falei no último vídeo, eu estou colocando vários relatórios lá, conteúdos exclusivos, então se você quiser é só se cadastrar. Bom pessoal, é isso, muito obrigado e até o próximo.